E vamos conversar neste momento com Maria Helena Guarese, ela que é secretária executiva do Ministério das Mulheres. Maria Helena, seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia para vocês. Obrigada por me convidarem para esse espaço tão importante para a gente. Muito obrigada, a gente que agradece aqui. Nós estamos no Jornal Brasil Atual, uma transmissão da Rádio Brasil Atual e da TVT, e é um prazer recebê-la, Maria Helena. Vamos falar aqui sobre o Dia Internacional da Mulher ainda, a gente está no dia seguinte, né? E a gente está celebrando, né, o Dia das Mulheres, aqui, na realidade, durante todo o mês de março, e a gente vai trazer para você agora justamente esse tema, né, que marcou o Dia Internacional da Mulher, né, com o presidente Lula e ministras anunciando ações para assegurar a igualdade de gênero, né, apresentou um pacote de ações, justamente, estava ali também a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, enfim, eu queria que você falasse desse importante momento da vida aqui das brasileiras, né? Fazia muito tempo, não é mesmo, Maria Helena, que a gente não via assim um pacote com tantas medidas, né, que devem aí favorecer nós mulheres, né, Maria Helena? Então, bom dia. Bom dia. Primeiro, assim, ó, é um momento bastante importante, mas precisa lembrar que a ministra Cida e a gente da equipe dela pegamos um ministério bastante debilitado por essa última gestão, né? Ele foi todas as principais políticas que efetivamente atingiam as mulheres, eles foram destruídos praticamente, né? Então, o que a gente precisou? Nós não éramos ministérios, éramos uma secretaria do ministério que era da mulher, da família, de um tipo de mulher, de um tipo de família, né? E a gente, ao mesmo tempo que nesses 2 meses e 6 dias, tivemos que reestruturar, né? Ainda estamos reestruturando o ministério, e sem orçamento, como é que a gente iria apresentar às mulheres desse país um pacote que efetivamente atingisse a todas elas? Aí, inclusive, por orientação do presidente Lula, é bem importante dizer que ele está absolutamente empenhado na questão da construção da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade racial, de todos os tipos de igualdade social. Então, isso é uma orientação política do governo Lula. Então, nesse início, o que nós fizemos? Tentamos reestruturar o que foi possível dos instrumentos de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Eu sei que esse jornal aqui já entrevistou a Denise, que falou um pouco sobre isso, sobre o 180, que foi completamente destruído, e a gente conseguiu relançar praticamente ele agora para o carnaval, para que as mulheres pudessem acessar o 180. E também uma outra questão era, sem orçamento, sem condição, como é que nós iríamos fazer? Aí nós fizemos um diálogo com todos os ministérios, todos, os 37 ministérios. A gente fez reuniões ou com equipes, ou a própria ministra falou diretamente com ministros, né, e eles também falaram diretamente com ela, e a gente construiu um pacote de ações que efetivamente tem essa transversalidade. E uma das preocupações nossa era que nesse 1º de março, depois desse processo de destruição, e que a gente reencontra com a possibilidade da democracia efetiva, a gente tinha que entregar um pacote que fosse efetivo. Não poderia ser o que algumas pessoas dizem, a gente não poderia entregar só florzinha, né? A gente tem que entregar coisas que impactem na vida das mulheres. E nesse sentido, nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos construir isso graças a esse processo de articulação, esse processo de transversalidade, esse apoio de todos os ministros, em especial das ministras, né, e do presidente Lula. Eu acho que houve que esse caldo trouxe o que ontem foi possível apresentar. Exato, E falando ainda do. quero dizer mais uma coisinha.
para dizer que esse caldo não veio só do debate com os ministros e com os ministérios, mas também veio a partir da escuta que a gente fez lá no período de transição, e também algumas Sim. escutas com mulheres que fizemos agora nesse início de governo aí. Quer dizer, é uma grande costura, né? Um grande bordado, assim, para mostrar a beleza também, né? Usando aí essa metáfora. E agora, falando Exatamente. do presidente Lula, né? Ele disse ontem, né, que o respeito às mulheres é valor inegociável em todas as esferas do Executivo Federal. Temos 11 mulheres à frente dos ministérios, mas todos os ministérios e cada integrante deste governo é corresponsável por políticas e ações voltadas às mulheres brasileiras. Só corroborando com o que você tinha acabado de falar em relação à determinação, né, do presidente Lula. E eu queria que já a gente entrasse um pouquinho em relação às medidas, né, e também a fala da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, né, que propôs um pacto com a sociedade para enfrentar a misoginia, né? Ela disse aí, desprezo e ódio às mulheres não podem ser naturalizados. E a gente tem um dado, inclusive, um dado recente, né, que foi divulgado ontem, inclusive, pelo G1, que é assustador. Acho que você deve ter visto já essa notícia, né, que o Brasil teve aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021, e ainda 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 6 horas, em média, né? E esse número é o maior já registrado no país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor em 2015. Portanto, as mulheres ainda não conquistaram o direito à vida, né? Quer dizer, é gravíssimo o momento, né, que a gente vive hoje, né, Helena? Então, eu acho que tem uma coisa que a ministra tem falado, e o presidente Lula também tem dito, é esse pacto com a sociedade mesmo, né? Porque nesses últimos anos foi fomentado um processo de violência, de ódio, contra todo mundo, em especial contra o diferente em relação aonde eles querem, onde a sociedade, esse agrupamento deseja estar. Tem um agrupamento que se acha diferenciado em relação às outras pessoas, e por isso eles se acham o direito de ter direito sobre a vida de outras pessoas. E quando a gente chega num como esse, mulheres, Tá vendo um pouquinho, Helena, só uma coisinha, tá vendo um pouquinho de problema na sua transmissão. Não sei se o microfone, se chegar um pouquinho mais perto, eu não sei o que aconteceu, ficou abafado, sabe? Por favor, se você puder repetir, eu te agradeço. Bom, desculpa Agora então, sim, porque ficou ótimo agora. imaginei que estava correto. Não, é só Então, esse não só trechinho. para. Então, o que a gente está vendo é que nós mulheres, nenhuma de nós mulheres estamos seguras hoje. Nenhuma. Porque o assassinato, né, o feminicídio, o assassinato de mulheres só pelo fato de elas serem mulheres é o ponto mais grave de outras tantas violências que a gente sofre cotidianamente, né? Então, é contra esse tipo de violência, de todas as formas que a gente sofre na sociedade, que a gente tem que o Estado tem responsabilidade, obviamente, né? E que a gente está fazendo todo o empenho, o governo Lula e todos os ministros estamos fazendo todo o empenho para que a gente possa fazer esse enfrentamento, né? Mas ao mesmo tempo a sociedade também tem que participar disso, né? A sociedade tem que olhar para as pessoas, para as mulheres e se posicionar. Então, quando ela vê quando qualquer pessoa vê qualquer tipo de violência, não pode ser considerado isso uma banalidade ou a pessoa achar que ela não deve se meter nisso. Tem que se meter. Não há possibilidade das pessoas se defenderem sozinhas se tem alguém vendo e não fazer nada. Né? Então, eu queria dar um exemplo bem rapidinho. Esses dias eu vi um vídeo que me chocou absurdamente, que foi a história de uma pessoa num supermercado que acaba jogando um carrinho de mercado sobre uma pessoa porque ela acabou encostando nele ou coisa do tipo. Foi
tão agressivo, tão grosseiro isso, não dá nem para definir, mas o que me assustou tanto quanto foi que, em volta dela, muitas pessoas viram e as pessoas ficaram olhando e não se posicionaram, não se mexeram, só ficaram olhando. Uns até pegaram o celular para gravar ou coisa do tipo. As pessoas não se posicionaram, não chegaram próximo da pessoa e disse. Teve duas pessoas que acudiram a mulher e as outras ficaram olhando. Ninguém pegou o cara que jogou o carrinho, segurou ele, tampouco segurança do supermercado. O que eu quero dizer é que se a gente, enquanto sociedade, também não se posicionar diretamente e frente a esse tipo de violência, seja ela física, brutal, ou seja ela menos imperceptível aparentemente, a gente tem que se posicionar sobre todo e qualquer tipo de violência, em especial contra mulheres e negros, porque é aqui que está localizado o grande ódio dessa sociedade que a gente tem que transformar em respeito, que esse é o tema da campanha do Dia Internacional da Mulher desse ano, e que a gente espera que seja uma marca registrada nas nossas mentes, né, essa questão do respeito. Exato. E aí, sobre a questão... Perdão. Não, que pode falar. você falou assim sobre as ações, né? Nós temos ações, porque a gente tem uma ideia assim, não há uma situação, não há uma política nesse país, eu tenho dito isso em todas as reuniões que eu tenho ido, não há uma política nesse país que ela não atinge diretamente homens e mulheres, que não atinge diretamente mulheres, que não atinge diretamente negros. Então, quando qualquer um de nós pensar em qualquer política, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, como essa ação, essa política que eu estou querendo implementar, por exemplo, ela vai atingir as mulheres, como que ela vai atingir os negros? Só com essa reflexão, a gente vai poder desvendar coisas que venham melhorar a nossa prática, o nosso cotidiano e tudo isso na busca da igualdade. Então, todas essas nossas ações... Vejam bem, para o dia 8 de março, nós conseguimos pactuar, direta ou indiretamente, com 29 ministérios. Não significa que os outros ministérios não tenham ações diretas e que não venham a fazer ações conosco, não é isso. É que não deu tempo de compilar e de concentrar ações desses outros ministérios para o 8 de março. Então, isso para nós já é um marco para o 8 de março enquanto governo. Exato. Helena, você estava falando desse episódio, né, que você viu, que viralizou aí na internet, e eu lembro de 2 episódios, né? Por coincidência, ontem, né, eu estive num poupa-tempo aqui em Guarujá, em Vicente de Carvalho, e aconteceu exatamente isso que você falou. Uma pessoa encostou na outra, um senhor negro que estava sem camisa, ele estava coberto assim com plástico, sabe? E aí ele encostou no outro, o outro reagiu de forma violenta, só que aí imediatamente, assim, depois de um tempinho, já veio uma funcionária do Poupa Tempo e retirou, acolheu esse senhor, né? E já colocou ele na frente, todo mundo para ele ser atendido, ou seja, até uma medida aí, enfim, para compensar essa agressão que ele sofreu. Mas foi nítida essa reação das pessoas apenas se assustarem, mas não reagirem. Mas a própria funcionária reagiu. Então, é importante também que funcionários públicos estejam também atentos, né, Helena, em relação a isso, né? Com Você ia comentar certeza. alguma coisa? Diga lá. Com certeza, e em relação a isso, é importante também capacitação. É importante que as empresas se disponham, que os organismos que têm pessoas trabalhando se disponham a fazer capacitação, orientação sobre esse acolhimento. Esse exemplo que você trouxe é bem importante, porque é ele que tem que olhar, que ser exemplo para a sociedade, né? Exemplo de que as pessoas têm que perceber o que está acontecendo, acolher, tentar minimizar todo e qualquer processo que venha a chegar num ponto de violência, né? Porque trabalhar o respeito hoje é fundamental. Trabalhar o respeito. Então, isso que você traz é muito legal, porque é um exemplo que diz isso, certamente, ou
ou por iniciativa individual da pessoa, ou por iniciativa da própria empresa que orienta os seus funcionários, suas funcionárias a poder olhar as pessoas com respeito, é isso que vai construindo esse caldo que vai chegar na igualdade e no respeito de todas as pessoas. É fundamental isso. Exatamente. E o interessante é que não foi o homem funcionário do Poupa Tempo, foi uma mulher que foi lá e É, correu, pegou aquele senhor negro que foi, enfim, que sofreu a violência e já resolveu o problema dele. E um outro também, né, Helena, que justamente ao contrário, tinha um casal discutindo e o marido dessa mulher, né, brigando com ela, falando coisas e tal, uma violência, e aí chegou uma mulher, né, junto, e falou assim, você não vai fazer isso não, o que você está fazendo é agressão. Ah, o que você tem que se meter? Aquela coisa toda, né? Não, vou me meter sim. Eu não vou permitir. E o marido dela também entrou. Foi muito interessante que o próprio casal, você está errado. O homem falando para o homem, né, que ele estava errado em agir daquela maneira violenta, né, Helena? Interessante também, né? E você sabe que eu também vi uma situação Você viu? dessa. Isso é muito legal, esses exemplos. Não era próximo de mim, era longe. Mas eu cheguei, a gente começou a ouvir, aconteceu uma coisa muito parecida. Mas teve um argumento que a mulher falou para o agressor, nesse caso, que foi no supermercado também, que eu ouvi de longe, assim, porque aí a gente. Você não está próximo, né? Você não sabe. Aí Claro. ela disse assim: mas a violência que você está cometendo aqui, que você disse que eu não devo me meter, é uma violência não só com aquela pessoa, mas é uma violência com a sociedade. Então você pare de fazer isso, seja no seu mundo privado ou seja no público. Eu fiquei prestando atenção, falei: essa mulher deu uma lição para o cara e para todas as pessoas que estavam no entorno, porque a violência que aconteceu ali não é uma violência específica sobre aquela mulher, e tem que ser punida, tem que ser evitada, tem que ser tudo. Mas, acima de tudo, qualquer violência que acontece, ela atinge diretamente a sociedade. Se a gente não entender que qualquer violência nos atinge diretamente, para que a gente normatize ou não, normatize não, normalize ou Normalize. não essas questões, a gente não percebe o peso que ela tem de gravidade para o contexto da sociedade. Então, não é possível mais a gente não olhar para isso e ver que isso afeta a todos nós e a todas nós, né? Eu E acho a que isso gente é fica importante. mal, né, Helena? A gente fica mal vendo essa violência, afeta a gente, é só a gente se colocar no lugar da pessoa e fere a gente, é como se a gente estivesse sendo agredida, né? Como se a gente estivesse ali no lugar da pessoa, né? Então, e aí também nessa linha eu quero te dizer assim, ó, dessas ações que a gente acabou lançando, né, que o presidente Lula lançou ontem, tem outras tantas coisas, porque assim, por exemplo, o presidente Lula vai encaminhar ao Congresso o PL da igualdade salarial e Sim. remuneratória. Junto com ele tem um caldo de medidas também, porque nenhuma ação sozinha ela resolve o problema como um todo. Ela tem que vir acompanhada de outras questões, né? A questão da violência, a sociedade tem que ajudar, mas tem que ter ações de Estado, de representação de Estado que evite, que puna, né? Qualquer violência. A questão da igualdade, por exemplo, salarial, remuneratória, ela por si só, ela não adianta. A gente tem que ver que hoje na sociedade nós temos, no que se refere à questão do trabalho, um processo que ele não é só de remuneração. Ele é de conceito de cultura, por exemplo. Não dá para a gente dizer que o salário de uma mulher é menor somente porque o patrão não quer dar um salário para ela. Não, porque tem questões culturais colocadas aí. Tem a questão dos cuidados, né? Então, agora também a gente, junto com esse pacote, criou um grupo de trabalho para pensar uma política do cuidado. Como é que a gente vai tratar, na relação com o salário, com a remuneração, subida de carreira, por exemplo, as questões do cuidado com filhos, com a casa, com a alimentação, com o sustento, com a produção e a reprodução da vida, como a gente diz, né? Então, isso tudo, principalmente agora, depois da pandemia, a gente percebeu, aflorou, né, aquilo que estava na sociedade, mas agora veio à tona, a questão do cuidado com os doentes, do cuidado com os idosos, e quantas pessoas mais ficaram
sobrecai isso tudo sobre, na maioria dos casos, sobre as mulheres. Como é que a gente vai fazer com que uma situação dessa não mexa, não atinja na questão, por exemplo, salarial e remuneratória de uma mulher e até de um homem, né? Porque a gente que quer uma Uhum. sociedade igualitária, a gente pensa que quando a gente pensa nessa questão do cuidado, a gente não pode deixar de admitir que quem faz o cuidado dessa sociedade são as mulheres. Então, em sua maioria absoluta, né? Então é com elas, a partir delas que a gente tem que pensar nessas proposições. E para isso a gente tem que ouvir também, né? Porque a gente sabe disso, mas quem efetivamente sabe quais são os problemas e quais são as soluções são as pessoas que passam por esses processos, né? Então, um pouco Exatamente. isso. Isso. Bom, já pensei numa outra coisa, lembrei até da Rosisca Darcy de Oliveira, socióloga, que ela fala, Sim. né, o seguinte, que é Uhum. assim, as duas pontas mais sofrem, né? Os idosos e as crianças. E aí sim, a gente, como você falou, né, precisa ver políticas públicas para tentar equacionar essa questão, né? Que a mulher está muito sobrecarregada, né? Além de tudo, ainda tem os filhos e tem os pais que às vezes estão passando já por problemas de saúde, que estão mais velhos. Então, é uma sobrecarga e é importante que você tenha falado sobre essa questão aí da mulher, que ela é que arca, e é verdade mesmo, quase que com a totalidade dessas questões, né? E aí, em Nós relação mesmo, né? Nós também. duas, a gente não tem, desculpe te interromper, mas nós duas Não, que imagina. temos essa questão do trabalho no espaço público, a gente tem que negociar Sim. isso com o espaço privado cotidianamente. Não tem. Muitos homens, e a maioria deles, não precisam negociar, pensar, elaborar sobre o espaço doméstico. Mas a gente, mesmo que a gente já tenha apoio nas nossas casas, quem tem que pensar somos nós, né? Porque os homens, às vezes, parece que as crianças acordam de manhã já tomada banho, já prontinha para ir para a escola, né? Então, É enfim, verdade. é isso. Helena, a gente. Não, eu estava falando com a Larissa Mies Bombardi, né? A gente fez uma dobradinha aqui. A gente está colocando mulheres dando a mão a outras mulheres, e a pesquisadora, né, da USP, que teve que sair do país, né, por conta de ameaças, ela está na Bélgica agora, e ela estava falando, né, para a gente poder desenvolver o trabalho que a gente desenvolve, né, a gente precisa aí de toda uma retaguarda, uma infraestrutura, e que lá, por exemplo, ela está sozinha, mas ela está conseguindo o apoio de mulheres, o que é bárbaro, né? Formar uma rede de mulheres e elas estão se ajudando. Mas é preciso realmente tornar políticas públicas aqui no Brasil, né? E que bom, Helena, que você está trazendo essa preocupação aqui do governo Lula em relação a essa questão. E a questão salarial que você falou, essa é uma das principais medidas, né? Todas são importantes, mas essa aqui da equiparação salarial, né? O projeto de lei, né, do presidente Lula, penaliza com multas pesadas, né, equivalentes a 10 vezes o maior valor pago pelo dono da empresa, né, que pagarem salários aí maiores para os homens e menores para as mulheres, que exercendo a mesma função. Então, essa é uma medida, quer dizer, tenha a medida, mas é preciso também fazer com que essa medida seja colocada em prática. E essa questão da multa também é importante, né, Helena? Então, é muito importante assim, agora a gente vai depender, né, do Congresso também, mas a gente acredita que não teremos grandes problemas, porque foi um projeto de lei construído com muito diálogo, né? Porque a gente sabe que um projeto desse porte, com essas questões, elas exigem uma pactuação, não só do governo com a sociedade, mas do governo com os empresários, do governo com setores que poderão se sentir atingidos nessa questão, né? A gente já viu retorno, né, de algumas. A gente viu até em matérias, isso aí pode não dar certo, isso daí pode complicar, não vai dar. Devagarinho, nós vamos construindo. E aí essa questão de pensar o cuidado, a igualdade salarial e remuneratória, hoje ela é muito, eu não preciso nem dizer dos dados, né? Não preciso nem falar dos dados. Mas assim, se a gente não fizer outros processos de análise sobre
o que afeta essa igualdade salarial e remuneratória, além do mercado e além da discriminação explícita da questão das mulheres, como a sobrecarga de trabalho com outras coisas, a gente não vai chegar nunca nessa igualdade salarial, até já podemos chegar, mas na remuneratória não, porque as mulheres podem não subir de cargo por causa de questões familiares, as mulheres podem não poder viajar para outros países em algum tipo de serviço, porque elas têm uma responsabilidade no espaço doméstico. Como que a gente vai colaborar para que essas mulheres possam chegar, colocar à disposição da sociedade o seu saber e o seu conhecimento? Porque, na verdade, não é só um desejo particular da mulher de querer chegar no topo de uma empresa. Não, ela tem competência e qualificação para ajudar essa empresa ou para ajudar esse governo, para ajudar a sociedade a ser melhor. Enquanto nós não estivermos nos espaços de decisão e poder, entendeu? A sociedade será capenga, porque a gente não tem a contribuição no legislativo, no executivo e em tantos outros espaços, nos conselhos de empresas, por exemplo, de uma parte da sociedade que é fundamental para que ela seja melhorada, que ela tem soluções, nós mulheres temos soluções para todas as áreas, né? Só que a gente precisa estar nos espaços onde essas questões são decididas, onde essas questões são reconhecidas, inclusive, porque às vezes nem reconhecidas, né? Nós temos hoje um Congresso e um Senado que decide as questões sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, e a gente tem lá uma minoria absoluta de mulheres, né? Então, nesse 8 de março, a gente tentou olhar para todas esses espaços, para todas essas questões que envolvem essa discriminação contra as mulheres. Eu acho que nós tivemos um avanço bastante forte, bastante robusto, né? Com esse apoio também forte do presidente Lula, a gente conseguiu fazer isso. E agora, a partir do dia 9, né, que é hoje, a gente já tem que começar a olhar para essas ações e ver o que elas cheguem na sociedade e afetem as mulheres o quanto antes. É um pouco isso. Exato. Eu vou te pedir uma repercussão aqui, né, do que aconteceu, você citou aí na Câmara, Congresso, né, e um fato lamentável ocorreu ontem, né, você deve estar informada a respeito, né, que no Dia Internacional da Mulher, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez um discurso transfóbico, né, e eu queria saber a sua opinião. A gente tem aí vários partidos políticos pedindo a cassação dele. Ele que colocou, só para relembrar, né, ele colocou a peruca, a loira, disse que a esquerda disse que ele não podia falar porque não estava no lugar de fala. Aí ele disse que solucionou o problema colocando essa peruca e disse que ele se sentia mulher, né, falou que ele sou deputada Nicole, enfim, mulheres retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. E diz que as mulheres estão perdendo o espaço para os homens e que se sentem mulheres. Bom, enfim, como você também viu esse episódio, né, lamentável? Esse crime, né? Pois é. Então, como que a gente vê um episódio desse? Lamentável, agressivo. Eu quero chegar ao ponto de dizer que ele é estúpido, entendeu? Porque é uma grosseria, não só com as mulheres, mas com a sociedade, entendeu? Aliás, com todas as pessoas, seja ela qualquer tipo de pessoa. Então, só que a gente tem que perceber uma coisa. Essa pessoa, tão inominável quanto outros, essa pessoa, ela cria situações simbólicas. A gente não pode deixar de perceber isso. Ele fez um ato desse no Dia Internacional da Mulher, ele criou símbolos, ele levou símbolos lá para frente, e ele verbalizou questões que, na verdade, ele sabe que aquilo tudo não é verdade. Ele fez um ato simbólico contra todo esse avanço que está acontecendo na sociedade. Se a gente não perceber isso, e a gente também não começar a fazer atos simbólicos em relação a essas questões, a gente também não vai combater isso, né? Então, ficar dizendo que ele foi ridículo, que ele foi, sabe, foi tudo isso. É agressivo, e eu acho que
assim, a punição tem que ser bem severa em relação a isso. Na minha percepção, ele tem que ser punido severamente, porque ele fez uma ação absurdamente antidemocrática num espaço que não poderia fazer, inclusive, né? Então, a gente tem que perceber que essas questões são simbólicas e eles não fazem isso de forma aleatória ou para colocar uma posição sua individual. Não, ele quis dar um recado para a sociedade, ele quis dar um recado para algumas pessoas, e se a gente não enxergar isso, a gente fica só naquela avaliação muito objetiva em cima do ato em si, e não é mais grave. Então, Exato. É muito mais grave, entendeu? Então, por isso que eu acho que a punição tem que ser muito severa, entendeu? E tem que ter uma punição severa, tanto da casa como do próprio partido, eu acho, entendeu? A não ser que o partido seja conivente com esse tipo de prática, entendeu? E eu acho que a sociedade e as pessoas que o elegeram também têm que prestar atenção nisso, né? E nós todos temos que prestar atenção no que isso significou para esse dia e naquele espaço, né? Então, a gente não pode esquecer que todo esse reacionarismo, que todo esse fascismo, que tudo aquilo que parece que se escondeu no processo de eleição, ele veio à tona no dia 8 de janeiro, né? E ele virá à tona toda vez que eles tiverem uma única oportunidade. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. E, Helena, com a tua fala, a gente lembra, né, do que o então deputado federal Bolsonaro fez, né, quando foi o impeachment da presidenta Dilma, e que não foi tomada providência quando ele, né, dedicou o voto ao torturador Brilhante Ustra, e também ninguém tomou as medidas que deveriam ser mais enérgicas em relação à agressão contra a deputada Maria do Rosário. Quer dizer, vem toda à tona. A tua fala me traz isso, e como realmente a sociedade deixou passar naquela época, né? Até porque a sociedade estava embebida de um eu não sei, não gosto de dizer isso, mas como Anestesia? se fosse de um rancor, de um rancor produzido a partir de uma ideia errada, porque a sociedade ficou em pânico, ficou em dúvida. Muitas pessoas foram para a rua, a gente não pode negar que muitas pessoas foram, mas também muitas pessoas começaram a falar coisas a partir de mentiras que elas ouviram e de coisas que elas acharam que não era bem isso, entendeu? Não era, sabe? Por exemplo, eu ouvi uma professora amiga minha falando que ela estava dando aula para uma turma no segundo grau. E alguns alunos da sala disseram assim: vocês têm que parar com esse negócio da Maria da Penha, porque a Maria da Penha não existiu. Olha bem, ela não existiu, nem a pessoa não existiu, nem nada. Então, vocês têm que passar porque vocês inventaram isso. Então, para essa informação chegar na cabeça desse estudante ou dessa estudante, e para ele chegar ao ponto de verbalizar isso, vários processos vários processos passaram pela cabeça dele, pelas relações sociais, pelas relações de comunicação que ele teve, por onde ele busca determinadas informações, né? Então, a gente tem que ver que isso ainda está presente na sociedade. Então, aquelas pessoas... Por que, por exemplo, as pessoas não reagiram? Teve muita reação, muita reação. O problema é que o Congresso estava, naquele momento, pactuado com aquele tipo de agrupamento. E aí, quando o Congresso se agrupa com esse, e eles que tomam determinadas decisões, acontece isso. A sociedade, por sua vez, ela ao mesmo tem uma coisa de reflexo de lá para cá e daqui para lá, mas a sociedade também reflete, de alguma forma, um pouco esse movimento que está acontecendo e vice-versa. Então, a sociedade foi à rua, muitas pessoas, mas quem deveria efetivamente cumprir com o seu trabalho, né, na responsabilidade do Estado, não fez. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento. Tá Diga, certo. desculpa. Maria Você Helena deixa eu falar, eu fico Guarese. falando que nem uma louca. Imagina, é um prazer ouvi-la, um prazer. Venha mais vezes. Conversamos aqui com Maria Helena Guarese, secretária executiva do Ministério das Mulheres, e um forte abraço para você. Até uma próxima, Maria Helena.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.